Boa noite para você, minha querida, meu querido que está me assistindo, que vai ficar comigo na live. Momento de reflexão. Uma live feita meio fora de hora, né? Às vezes eu faço nesse horário, mas não é normal. Mas eu fui já fazer a obra de Deus, já estive ali no ensaio da UFBRAC, ali já foi distribuído os papeizinhos do amigo secreto, da nossa UFBRAC, da nossa UMASBRAC, né? JUBRAC, e nós estamos muito felizes, porque foi um ensaio muito maravilhoso. E também, né, eu já sei quem é minha amiga, estarei orando por ela, né, e sei que alguém me pegou e estará orando por mim, certamente. Então eu agradeço a Deus por estar aqui após já ter cumprido, né, com um compromisso que eu tinha nesta noite. A paz do Senhor, Vilma, Deus abençoe. Então, são 21h40 de quarta-feira, né? Dia 3 de dezembro de 2025. Estou eu aqui para poder partilhar com vocês as bênçãos de Deus, a palavra de Deus. Amém? Eu vou colocar um hino, preste bem atenção na letra, que você vai ver o que Deus já vai começar a falar com você. Senhor, guarda a minha família, meus vizinhos e a todos que entrarão em nome de Jesus. Amém. Vamos lá ouvir este louvor? Vamos lá? Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Escute. Jesus breve virá, sua noiva levará. Escute a letra. Para o lar que nos preparou, lá no céu, reino de amor. Aqui não vamos ficar, Jesus já nos avisou, das nuvens nos chamará. Mas quando será este dia? Será que vai demorar? Estamos com pressa, Senhor. Venha logo nos buscar. Venha logo nos buscar. Jesus breve virá, sua noiva levará para o lar que nos preparou. Lá no céu, um reino de amor. Aqui não vamos ficar. Jesus já nos avisou. Nas nuvens nos chamará para o lar de eterno fulgor. Oh, glória! Será que eu vou ficar? Escute. Será que eu vou subir? O que será de mim? Preciso me preparar. Precisamos nos preparar cada dia mais. Jesus breve virá, sua noiva levará para um lar eterno que nos preparou. Lá no céu, um reino de amor. Aqui não vamos ficar. Jesus já nos avisou, nas nuvens nos chamará para o lar de eterno fulgor. No dia do arrebatamento haverá muita confusão. Ninguém irá sentir. Jesus virá como ladrão. Ele virá como ladrão. E virá, hein? Não é historinha, não. O tempo está se passando. O mestre
amor. Presta bem Aonde atenção. está minha filha? O meu filho sumiu. Aonde está minha mãe? O meu pai? Vai acontecer isso. Eu fiquei, Jesus! Jesus, eu não quero ficar! Quantas vezes Presta me atenção. falaram neste dia? Eu Mas eu endureci o meu coração. Preferi o mundo. Somente o povo cristão. Meu pai Quem me eu não avisou? acreditei! É triste. Se você não estiver preparado, vai ser muito triste. Se prepare para encontrar com Jesus nas nuvens. A minha alma está isolada! Oh, glória! É você. Esta noite Deus está querendo você. Jesus, ele vai voltar, sim. É a Bíblia quem diz. É a Bíblia. Preste atenção, Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo ou do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas ou nécias, conforme a tradução de alguma Bíblia. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram, quer dizer, cochilaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aleluia! E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus capítulo 25. Eu cheguei da igreja com esta palavra. Eu até tomei alguma coisa, né? Comi alguma coisa para me alimentar e aquela palavra na minha cabeça. Eu falei: Senhor, tu queres que eu fale sobre as 10 virgens? Tu queres que eu fale sobre esta passagem de Mateus 25? E o Senhor falou: sim, eu quero que você fale. Tem muitos pregadores pregando, tem muitas pregadoras pregando, mas eu quero que você também fale. Porque, na verdade, muitos, uma boa parte, não pregam mais nesta parte. Parece que ficou isolado Mateus 25, né? Nós sabemos que é a palavra de Deus, ela cumpriu, cumpre e cumprirá. Nunca vai mudar a palavra do Senhor. E aqui, Mateus 25 é uma parábola que Mateus escreveu inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mostrando para nós. A parábola é quando Deus faz uma história, ele
conta um acontecido, ali como um exemplo para aquilo que ele quer falar conosco. Parábola é isto, ele conta uma passagem para explicar para nós o que ele quer falar conosco. É para ficar mais simples, né? Porque você ouvindo uma história, você guarda muito mais na sua cabeça, né? Do que às vezes até ouvir uma pregação. E quando a palavra aqui, escrita por Mateus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a palavra está dizendo aqui que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. Então, a vida espiritual nossa é semelhante a esta parábola que Jesus mandou escrever. Porque nós estamos num reino que pertence ao céu, procurando nos esforçar para chegarmos no reino eterno quando Jesus voltar. E esta passagem conta este acontecimento que tinha 10 virgens, eram 10 mulheres, para expor o povo de Deus. Então, como se hoje, falando para você agora, é como se Deus estivesse falando com você. No mundo todo existe 5 virgens loucas e 5 virgens que são prudentes, são vigilantes. Porque no mundo que estamos hoje, é bem isso que está acontecendo. É a parábola das 10 virgens, onde aqui Jesus, ele fala que as loucas tomou as lâmpadas dela. É uma parábola para nos ensinar, para dizer para nós, não aconteça isso com você que aconteceu com as 5 loucas. Porque as 5 prudentes, elas tinham azeite na sua lamparina. E hoje o azeite que eu preciso ter na minha lamparina é a unção do Espírito, é a vida regrada pelo Espírito Santo de Deus. Hoje eu sou a lamparina, meu coração tem que estar cheio da unção, da virtude, do óleo, do Espírito Santo de Deus. Tem que estar dentro do meu coração, da minha alma, dentro de mim, a unção de Deus que despedaça todo o jugo de Satanás. E essas 10 aqui, virgens, 5 loucas e 5 prudentes, elas 5, com toda a luta que elas estavam passando, elas buscavam a Deus. Elas não deixavam de falar com Deus. Elas não deixavam de buscar de Deus a seiva que Deus pode dar para nós quando buscamos, lendo a Bíblia, em oração, estarmos na igreja glorificando a Deus e buscando a Deus. Então essas prudentes, ainda que passavam por tribulações, né, é uma representação, né? 5 prudentes significa aquela parte que tem cuidado para viver na presença de Deus, quer a presença de Deus, quer a orientação de Deus, quer viver uma vida em santificação, quer viver uma vida como Deus quer que nós vivamos. Então essas 5 prudentes, elas estavam com a sua lâmpada cheia para usar, não ia ficar apagada, né? Isso as prudentes. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lamparinas. Hoje, não vamos pensar que nós temos aqui uma lamparina, né? Hoje vamos pensar como está o seu coração, como está o seu sentimento, como está a sua ligação com Deus, amado, amada. Como está a sua comunhão com o Espírito Santo de Deus? Será que o seu coração está cheio das coisas de Deus? Ou está faltando ser preenchido com as boas novas da salvação? Com a vida no prumo de Deus? Será que você está
com a sua vasilha cheia de azeite? Será que você está cheio da palavra, cheio dos conselhos de Deus? Será que você está com o seu coração, com a sua lamparina hoje, que é o nosso coração, que é a nossa alma? Será que essa lamparina está cheio da graça de Deus dentro de nós? Ou não? Porque tinha as 5 loucas. E diz aqui a palavra que elas não tinham, as loucas não levaram azeite consigo. O que significa as loucas? Nécias, vamos falar no nosso palavreado, as sem juízo. Aquelas que brincam na presença de Deus. E quando fala virgens, mas aí só fala de mulher. Não, Deus está falando da noiva. E a noiva de Deus somos nós, os homens e as mulheres. Nós estamos esperando o nosso noivo, que é Jesus Cristo. E para Deus não tem sexo. Ele, quando chama um homem ou uma mulher, Deus, ele chama nós, seja qual for uma mulher ou um homem, para ele é a noiva dele. No reino espiritual, ele é o nosso noivo, que está preparando para voltar, buscar a sua noiva, que somos nós, para levar nós no céu e nós vivermos eternamente com o nosso noivo, Jesus Cristo. Então que nesta noite, nesta palavra rápida que eu vou dar aqui, nós possamos aprender, você possa aprender como está a sua lamparina, como está o seu coração, a sua alma, o seu sentimento, a sua mente. Como está o seu procedimento na terra, perante os homens, perante sua família, perante a igreja que você pertence? Como está a sua lamparina? Porque as prudentes, elas passavam prova igual as loucas passavam, só que as prudentes nunca deixaram de buscar a Deus. O azeite é a busca do Espírito Santo de Deus dentro de nós. O azeite para a lâmpada estar acesa não é agora falando materialmente. Agora é falando na área espiritual. Se eu buscar em oração, se eu buscar em leitura bíblica, se eu buscar ouvindo coisas de Deus, ouvindo pregações de Deus, eu estou preenchendo a minha lamparina, que é o meu coração, estou preenchendo das coisas de Deus. E quando ele voltar, eu vou estar com a minha lamparina cheia e eu vou subir com ele. Não vai faltar clareza para me entender. Não vai faltar luz no meu caminho. Porque a lamparina, ela acende através do azeite para clarear. Luz, como diz Salmo 119, 105. Lâmpada para o meu pé é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, quando nós temos azeite, que nós temos a quantia do Espírito Santo agindo dentro de nós, quando Jesus romper o céu, não vai pegar nós desprevenidos. Mas tem uma coisa aqui que diz que ela tardando o esposo, tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Tosquenejar é cochilar e até adormeceram. E fala todas. Agora, se nós temos buscado na hora necessária a Deus, se nós temos buscado de Deus a unção, a virtude, a clareza, o poder, a santidade, se nós temos buscado de Deus a sabedoria, o discernimento, se nós temos buscado de Deus o escape, o livramento das coisas erradas, nós estamos enchendo a nossa lamparina com as coisas de Deus. E ali as 10 cochilaram. A Bíblia diz que as 10. Olha aqui, ó. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e até dormiram de verdade. Mas as que estavam cheias, já tinham buscado, não perderam tempo. Não ficaram aí iludidas com as coisas do mundo. Não ficaram aí iludidas com dinheiro, com coisas preciosas que não vai entrar no céu.
Não, essas prudentes não ficaram distraídas, olhando um pouco para o mundo e indo para a igreja buscar a Deus também ao mesmo tempo. E Calamanai, elas ficaram em cima do muro, e quem está em cima do muro cai, não vai subir. Então as prudentes é para nós hoje o ensinamento. Vamos nos preencher, vamos orar, vamos ter compromisso com Deus de verdade na casa dele, nos cultos, nos nossos compromissos com Deus, na obra de Deus. Vamos ter compromisso com Deus, porque a nossa lamparina não vai se apagar. A nossa lamparina não vai faltar o azeite para clarear o nosso caminho. E quando Jesus voltar, porque diz aqui, tardando o noivo, elas dormiram. E as prudentes já tinham feito a parte delas. E assim somos nós, quando fazemos a parte nossa para com Deus, a gente dorme tranquilo. Não tem consciência pesada, não tem medo de Jesus voltar e pegar a gente de qualquer jeito, porque você conhece a sua vida e Deus muito mais. Então as 10 adormeceram, mas as prudentes já estavam totalmente preenchidas das coisas de Deus. Mas tinha as nécias, tinha as 5 loucas, que ao invés de buscarem, elas se distraíram, elas se relaxaram na busca das coisas de Deus. Elas misturaram o profano com o santo. O que está acontecendo muito hoje no povo de Deus, infelizmente até dentro das igrejas, mistura o que é santo com o profano. Como que essa pessoa vai subir para o céu, gente? E ninguém é melhor do que ninguém, mas feliz é aquele que ouve a palavra e obedece. Feliz é aquele que ouve a palavra e pratica. É como um homem que construiu uma casa na rocha. Vem os ventos, vem as enchentes, mas a casa daquele homem, daquela mulher, não vai cair, porque a casa que está firmada, construída, é debaixo das ordenanças divinas. E com toda a fraqueza que nós temos, nós procuramos obedecer. Então a nossa casa é construída na rocha. E a rocha hoje, espiritualmente falando, é em Jesus Cristo, nos mandamentos divinos. Se nós estamos na rocha, estamos tendo nossa casa na rocha, pode vir o que vir, você não vai se perder. Mas as loucas nécias brincaram. E tá cheio de gente assim, ainda fala, eu sou crente, que igreja? Ai, tal igreja. Sabe, parece que ela acha até bonito só porque pertence a tal igreja. Fala o nome da igreja, fala o endereço da igreja, fala quem é o líder ali, que lidera, que toma conta daquela igreja, até com certo orgulho. Mas espera um pouco, será que essa pessoa está preparada quando a trombeta tocar? Quando a trombeta tocar, o céu se rasgar e os anjos descerem nos 4 cantos da terra para buscar os fiéis de Deus, que é isso que a Bíblia fala? Será que vai estar preparado? Será que as virgens que Deus tem escolhido para Ele estão cada vez mais buscando de Deus para se tornarem virgens prudentes? Vamos buscar. Vamos buscar, vamos encher a medida até derramar, porque Jesus não dá o Espírito Santo por medida, Ele derrama, e quanto mais você busca, mais Ele te dá. Você vai derramar para poder passar para os outros as coisas de Deus, vai derramar o Espírito Santo dentro de você, vai sobejar para que você possa falar do Evangelho para outros, possa orar por alguém e Deus curar aquela pessoa, e Deus salvar, e Jesus salvar aquela pessoa. Como está a sua vasilha? Como está a sua lamparina? Porque Jesus, ele tardou e elas dormiram. Mas diz aqui no versículo 6, mas à meia-noite, aqui eu gosto muito desse versículo, eu amo pensar nesse versículo, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Por que meia-noite que aqui Mateus escreveu? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Eu entendo que meia-noite é 0 hora, não é?
Quando dá a hora de Brasília, 0 hora. Você vai olhar no relógio, é meia-noite. Sim ou não? Então, quando aqui fala, mas à meia-noite ouviu o clamor que o noivo estava vindo buscar as virgens. À meia-noite significa 0 hora. E 0 não significa nada. Então, a qualquer hora. Não fala 1 hora, 2 horas, às 5 horas. O noivo chegou. Fala, mas à meia-noite. E tem um mistério muito grande na parte de horário de meia-noite. Alguém pode dizer, nossa, irmão, que isso, que estranho. Sim, se você for observar na Bíblia, tem muitos acontecimentos que aconteceram à meia-noite. E meia-noite pode significar para nós que estamos sendo alertados pela palavra hoje, pode significar a qualquer hora. 0 não é um número apontado para aquela quantia. 0 não significa números. Então, a 0 hora ouviu-se um clamor. E aqui a Bíblia está querendo dizer para nós, a qualquer momento eu volto. À meia-noite eu vou chegar. Porque à meia-noite é 0 hora. E eu vou chegar a qualquer momento. Como está a sua lamparina? Como está dentro de você, que você é a lamparina? Como está dentro de nós? Está com o óleo do Espírito, com a luz do Espírito acesa dentro de nós, nos nossos olhos, no nosso pensamento, no nosso coração, no nosso sentimento, na nossa alma. Como está o azeite dentro de você? Alerta, irmãos. Não é por acaso que Deus mandou pregar esta hora. Já é 22 horas e 9 minutos. Em Tatuí, estado de São Paulo. Não é por acaso que estou pregando esta mensagem, tenho certeza. Tem gente que antes de dormir vai assistir ainda. Mande para alguém, compartilhe com alguém que está longe do caminho do Senhor. Ou alguém que está no caminho do Senhor vai precisar tomar uma chacoalhada do Espírito Santo de Deus. Porque aqui diz, à meia-noite ouviu-se um clamor. A hora que menos eles esperavam. Foi a hora que o noivo chegou. E o noivo aqui significa Jesus, que ele vai voltar e ele vai chegar. Ele vai voltar. Né? Mas, aleluia, à meia-noite ouviu esse clamor. E a voz, aí vem o noivo. E as loucas disseram às prudentes, dai-me do seu azeite. Alguém que não buscou a Deus na hora certa, do jeito certo, como Deus queria, não levou a sério a vida espiritual aqui na terra, vai querer pedir para outro. Dá um pouco do que você tem. Espiritual não se divide. As coisas espirituais não se dividem. O que é espiritual busca para si próprio a sua particularidade com Deus no reino espiritual, para você estar preenchida, preenchido, para não ter falta de nada, para quando Deus chegar até você e pedir algo, você diz, Senhor, tu me preencheste, tu me ensinaste, tu me preparaste, eis-me aqui, Senhor. Porque a parte espiritual ninguém pode ajudar o outro, é individual. E aquelas loucas chegaram para as prudentes e falaram, dá um pouco do seu azeite. Ela falou, não, vai e compre. Vai que falta para nós também. Aí falta para vocês e falta para nós? Não, vai comprar. Significa para nós hoje, vai buscar. E hoje Deus está falando para você, vai buscar a mim. Busca eu pela madrugada. Não deite sem orar, sem falar comigo mais. Eu preciso que você fale comigo. É isso que Deus está querendo falar. Porque aquelas mulheres queriam ajuda das prudentes. Ela falou, não, eu não vou ajudar. Eu vou dar meu azeite? Não tem como você passar a sua parte espiritual para o outro. É você e Deus, Deus e você, você e Deus, Deus e você. Não tem como emprestar a parte espiritual, nem da filha, nem da mãe, nem do pai, nem da avó, não tem. Cada um tem que buscar para si. Ainda que nós oramos pelo nosso familiar, esse é o que nós devemos fazer, mas não podemos salvar ninguém. Tem quem busca. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia.
E tendo elas ido comprar, o noivo veio. Então veja bem, não deu tempo delas se prepararem. E assim vai ser com muita gente. Não sou eu julgando, não. Não sou eu lançando maldição, não. É a Bíblia. Está aqui a passagem. Mateus 25. Leia aí depois você sozinho, sozinha. Leia aí e medite. Muitos vão ser pegos sem azeite na lamparina, quer dizer, sem a parte espiritual preenchida por Deus. Porque brincaram, divertiram mais as coisas mundanas do que se colocaram mais nas coisas de Deus. Depois vai querer emprestar? Não. O espiritual não tem como emprestar. A salvação é individual. Busque, minha amada, busque, meu amado. Procure Deus nesta noite. Procure a igreja de volta. Volte para os caminhos do Senhor. Porque aqui, aleluia, olha bem aqui, o esposo estavam preparadas, aquelas que estavam preparadas entraram com Jesus. E a porta fechou. Essa porta é espiritual, mas ela vai fechar. Vai chegar uma hora, para quem ficar na grande tribulação, porque brincou com as coisas de Deus, porque ficou em cima do muro, até dando risada dos crentes muitas vezes e dizendo que é crente, mas tirando sarro dos crentes. A porta espiritual vai fechar e não pode ser aberta mais. É que nem a arca de Noé. Deus fechou a arca para o lado de dentro, de fora, porque ele temia que Noé ficasse preocupado com aquele povo que não acreditaram em Noé na pregação de que Deus ia mandar um dilúvio. Deus falou, pode ser que ele queira abrir, entrar e fazer as pessoas ímpias que não acreditaram em mim, querer fazer entrar dentro da arca, vai prejudicar ele. Então eu fecho para o lado de fora. A porta só abriu para Noé porque Deus abriu para eles saírem de dentro da arca com a sua família e com todos os animais que estavam lá. Então veja bem, a porta ela vai fechar. Isso no reino espiritual. Eu acho assim que Deus fez comigo nesta noite uma maneira fácil de explicar para você esta passagem. Só medite nela. Compartilhe esta mensagem. Escute ela, você que entrou agora no finalzinho. Põe lá e assista a servinha de Deus que está pregando a verdade. Eu sou apenas uma servinha de Deus. Eu sou apenas um instrumentinho pequenino, menor do que você. Uma coisa eu sei. Eu desejo buscar a Deus com toda a minha fraqueza, com todos os pecados que nós temos. Mas eu quero que Jesus me purifique, me lave com o teu sangue. Eu quero que Jesus me prepare, porque muito em breve, não brinca não, não deixe de acreditar não. Muito em breve, o céu se abrirá, os anjos descerá, como diz a Bíblia, nos 4 cantos do mundo para levar os fiéis que foram fiéis a Deus. O que não foi fiel vai ficar para a grande tribulação. Aí quero ver, vai ser muito difícil, porque o Espírito Santo vai subir conosco para a glória. É aí que vai ser a grande tribulação, onde alguém vai dizer para você, se você não deixar eu pôr o número 666 na sua mão ou na sua fronte, você não come, você não bebe, você não compra, você não vende. Aí vai ser salvo pela fidelidade de dizer não para o anticristo. Mas vai ser muito difícil. Mas a Bíblia ainda, ela nos dá um respaldo de que alguém ainda pode ser salvo. Mas vai ser muito difícil. Porque o Espírito Santo que consola, ele já subiu com o povo dele. Já subiu. Subiu com aqueles que ressuscitaram e estavam mortos, mas estavam mortos com Jesus, morreram com Jesus. E nós que estaremos vivos também subiremos, sendo um corpo transformado, enquanto nós subirmos para a glória. Então, lembre disso. Você não quer ficar para a grande tribulação, né? Porque já imagine, esse mundo já é uma tribulação. Você imagine quem ficar para a grande tribulação, porque não andou com Jesus, não quis Jesus, não levou a sério a vontade de Jesus.
A Bíblia fala sobre isso, que os homens vão tirar o coração, olha, vão querer se matar, vai tirar o coração, vai doer o coração, vai sentir dor, vai sair sangue, mas não vão morrer, a Bíblia diz, porque a morte foi embora deles. Vão dizer, monte, caia sobre nós, mate nós, já está muita tribulação. A Bíblia fala que não vai cair monte, não vai matar ninguém, não. Vai ter que pagar o preço na grande tribulação. E se ali ainda ceder para Deus e não deixar marcar o número da besta, mas vai passar fome, sede, vai ser perseguido, muito perseguido. Mas se ainda entregar a vida para Deus, ali na grande tribulação, e não aceitar a marca da besta, vai ser salvo ainda. Entendeu? Isso é uma notícia boa para você. Mas não queira ficar na grande tribulação. Queira subir no arrebatamento com Jesus Cristo. Tá bom? Louvado seja Deus. Muita gente entrou hoje aqui. Eu nem até falei nada porque eu estava tão ligada aqui no que o Espírito Santo... Eu queria que o Espírito Santo usasse mesmo eu. E se a gente distrai um pouquinho, às vezes perde a coordenação, né? Perde a revelação. Mas eu tô feliz porque Lucas Gabriel Frudelli, eu não conheço, mas seja bem-vindo, Lucas. Acabou de entrar, né, Lucas? Seja bem-vindo, meu filho. Deus abençoe sua vida, sua família. Viu? Deus abençoe. Tem mais gente que entrou aqui, né? Deixa eu ver um pouquinho. A Júlia do pastor Valmir. Minha prima por parte do meu primo, pastor Valmir. Boa noite, Júlia. Deus abençoe, minha querida. Micaele Honorato, também é nova, né? Ô, Micaele, um abraço, querida. Deus abençoe a Edna, minha amada Edna de Oliveira. Vilma Pereira, Marina Teves. Ô, Glória Marina. Deus abençoe, minha querida Olinda Vieira Costa. Deus abençoe. Oh, se eu falhei de falar o nome de alguém, me perdoa. Lembra da irmã Márcia? Márcia do Village? Oh, meu Deus, não tô conseguindo lembrar. A Márcia do Village. Não tô conseguindo lembrar de você, Lucas. Ela é sua mãe? Que o Senhor te abençoe, viu, Lucas? Algo muito grande Deus tem para você. Continua firme com o Senhor, queira o Senhor cada dia mais. Aleluia. Louvado seja Deus. Estou muito feliz. Muitos nomes aqui ainda creio que já passou, não pude citar, mas agradeço a Deus pela sua vida. Me sinto honrada por cada um que entra aqui, porque essa live é uma live que tem a única finalidade de glorificar o nome de Deus, aprender com Deus, pregar a palavra, louvar a Deus com louvores. Esta é a finalidade desta live existir, né? Que Deus me colocou na mão, já tá chegando aí, se já não chegou, né? Tá chegando aí para 5 anos já de live, né? Que comecei, tá chegando aí para 5 anos já, né? Então Deus até aqui tem me conservado. Ela é minha avó, ela já congregou com você na sede. É uma de cabelo bem grande. Oh, meu amado do céu. Depois eu vou ver se eu lembro. Tá bom? A Rosana Betim, que palavra poderosa, de Calamar Xandai. Deus abençoe sua vida, Rosane, também. Viu? Compartilhe, Rosane. Compartilhe, Lucas. Esta palavra é a palavra do momento que todos têm que ouvir. Incrível que não é todo mundo que prega esta palavra, mas precisa ser pregada. É avisar, é acordar, é chacoalhar. Cada um de nós. Que a qualquer momento, depois não diga que não foi avisado. A qualquer momento a trombeta soa nos ares. Aí não vai ter tempo mais de comprar azeite para colocar na botija. É isso que essa passagem das 10 virgens fala. 5 loucas, 5 prudentes.
porque as loucas não deu tempo. Elas levaram na brincadeira a área espiritual da vida delas. Não quiseram ouvir a voz de Deus. E aí no final a porta fechou. E aí não tem como entrar mais. Aí fica para a grande tribulação. Tá bom, amados? Que Deus abençoe muito vocês. Depois eu vou ver lá, eu vou assistir a live para mim poder mandar para o meu canal. Entra no meu canal lá no YouTube, Irmã Lisete Ribeiro. Meu nome é meio complicadinho para escrever. L-I-Z-E-T-T-E. Lisete, com 2 T's. Ribeiro. Entra no meu canal no YouTube, se inscreva lá, que cada vez que eu fizer a live eles avisam você. Tá bom, amado? E clica lá no joinha, porque daí eles mandam a live para frente, para Deus ser mais pregado para outras pessoas também. Tá bom? Deus, eu te agradeço por esta live gloriosa, nesse horário já avançado. Mas eu te agradeço, Pai, porque tu sabes, Pai, a minha alegria é estar fazendo a tua vontade, Pai. A alegria do Senhor é a minha força, Pai. Te agradeço porque até aqui o Senhor nos ajudou. Guarda a minha vida aqui, minha casa, meus vizinhos. Guarda, Senhor Deus, minhas filhas, meus genros, meus netos, minha bisneta. Guarda a casa deles, guarda os pertences dele. Guarda tudo debaixo das tuas asas. E cada um que entrou aqui, e aqueles que ainda entrarão, Senhor, abençoa e fala, Espírito Santo, com cada um e convence os corações para te obedecerem. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja comigo aqui, com os meus vizinhos, com a minha família e com a sua família. Amém! Amém! Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.